Oi, antes de qualquer coisa, conta pra mim como é que você tá. Você tá bem? Hein, vamos tomar um cafezinho comigo hoje? Meu cafezinho está bem gostoso, inclusive. Eu errei na quantidade de leite, coloquei mais leite que o normal. E ele ficou meio, sei lá, meio cremosinho demais, sabe? Que delícia. Hein? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Giovana. Eu me apresento no primeiro episódio, conto um pouquinho sobre mim e sobre como esse podcast existe. Então, se você tiver interesse e curiosidade, assiste lá. Mas eu queria falar hoje com vocês sobre gentileza. Aconteceu duas situações comigo na sexta-feira passada que me fizeram, tipo, pensar muito, porque realmente foi uma coisa que me deixou, assim, muito feliz, sabe? Eu já falei pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que. Eu sou literalmente o feliz no simples, sabe? São coisas muito pequenas que me fazem ficar feliz, me tiram sorrisos, enfim. E aí, o que aconteceu? Semana passada, eu fui dormir um pouco mais tarde, né, na quinta-feira. Então eu acordei na sexta-feira muito cansada, assim, tipo, pesada, sabe quando você acorda meio não acorda, assim, tá meio, sabe? E eu tava desse jeito. E aí, beleza, na hora que eu cheguei na estação do trabalho que eu ia, ali de manhã, eu passei no mercado, comprei outro café, né, eu já tinha tomado café em casa, mas peguei outro café, que inclusive, rapidão, só um adendo aqui. Sou muito doida, né? Às vezes eu lembro de uns negócios nada com nada e mudo completamente de assunto. Mas eu me peguei pensando ontem que eu queria conhecer a pessoa que inventou o café descafeinado. E eu queria abraçar e falar, cara, obrigado pela sua existência. Obrigado pela sua vida. Porque realmente, a pessoa que criou o café descafeinado, ela é perfeita. Porque eu amo café. Só que eu amo café porque eu amo café, não pelo efeito que ele me traz. E aí, o que acontece? Tem hora que eu quero tomar um cafezinho pra esquentar, tipo, 7 horas da noite, entendeu? Como é que eu tomo um café normal 7 horas da noite? Não tem como, a cabeça já não para. A minha cabeça tem hora que eu falo, já teve dia, juro pra vocês, já teve dia de eu orar e falar, Senhor, dá uma silenciada aqui rapidinho na minha cabeça, por gentileza, porque não tá dando. Então, pensa se eu tomo café 7 horas da noite, não tem como. Enfim, fecha aspas. Voltando no assunto. E aí, eu peguei um café, peguei um pãozinho e fui entrar no ônibus. No que eu fui entrar no ônibus, o motorista me viu e já veio meio que fazendo gracinha, assim. Isso era, tipo, bem cedo, era umas 7 horas da manhã. Então, sexta-feira, metade da população tá muito feliz porque é sexta-feira e metade da população tá muito puta porque trabalhou a semana inteira, tá cansado, quer descansar, enfim. Esse motor, eu acho que ele tava na vibe do o Hulk Alegria, né, sexta-feira. E aí, na hora que eu entrei no ônibus, assim, com meu cafezinho, com meu pãozinho, ele já abriu a porta do motorista, assim, né, que tem uma porta. Ele já abriu a porta e veio todo sorridente, assim, fazendo gracinha, né, comigo. Tipo, como se eu tivesse indo entregar pra ele o pão e o café, né. E veio, abriu a porta, saiu, assim, fez todo um brimbolo ali. E aquilo me pegou de surpresa, porque geralmente a galera tá meio sem paciência, né. E aí me tirou um sorriso, assim, genuíno. Aí beleza, e fiquei pensando nisso, né, a manhã inteira, assim. Eu falei, cara, que gentil, né? Enfim. Aí beleza, passou. Aí, quando eu tava saindo do meu primeiro trabalho, indo pro segundo, lá perto tem um brasileiro, né? Aqui em Londres tem uma franquia de mercadinhos brasileiros que chama Brasileiro. E aí eu fui passar lá pra perguntar quanto que era o preço de uma cuscuzeira que eu queria comprar. Apenas isso, eu não ia comprar nada, eu só ia perguntar o preço. E eu entrei falando no telefone com o Heitor, então eu não dei a atenção que eu geralmente dou quando eu entro nos lugares, né? Que eu sempre cumprimento, dou bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. E como eu tava no telefone com o Heitor, eu não falei nada com o cara. Eu entrei, olhei, aí desliguei o telefone, tipo, entrei só cumprimentei assim, né, com a cabeça. Na hora que eu desliguei, eu perguntei quanto que era a cuscuzeira. Ele me respondeu, eu agradeci, pus a mão na porta para sair. Então, assim, não demonstrei interesse de querer comprar nada, nada, assim, nada. Mal cumprimentei, inclusive. E aí, na hora que eu pus a mão na porta para sair, o rapaz, você aceita um cafezinho? E, gente,
acabei de falar, né? Que eu amo café. Não importa que hora, não importa se o café é ruim. Se você me oferecer um café, eu vou aceitar, independente. Aí na hora eu já virei. Eu falei, uai. Aí ele, uai. Eu falei, vou querer. Nisso, ele me abriu um sorriso, eu abri outro sorriso, agradeci, acabei comprando pão de queijo também, enfim. Só que aí depois também, né, me peguei pensando o caminho inteiro de volta, né? Eu falei, cara, o cara poderia simplesmente não falar nada. Ele me passou o preço, eu agradeci, virei as costas e tava indo embora, eu já tava com a mão na porta, ele não precisava me oferecer. Mas mesmo assim, ele veio com um sorriso no rosto, né? Abriu um sorriso, cumprimentou, ofereceu. Se foi intencional para que eu comprasse algo ou não, foda-se, né? Tipo assim, a questão não é essa. Mas a gentileza genuína, né? Aí que entra o negócio. A gentileza genuína tanto do outro, de brincar e fazer, né, uma brincadeirinha ali 7 horas da manhã numa sexta-feira, quanto o outro de oferecer um café sem saber se eu iria gastar ou não com alguma coisa ali, entendeu? Pra valer a pena, né? Tipo assim. E aí, aonde que eu quero chegar com isso e qual foi a conclusão que eu tirei disso tudo? Claro que tem pessoas e pessoas, né? No meu caso, eu sou essa pessoa do feliz no simples e coisas muito, muito pequenas me tiram sorrisos genuínos e felicidade, assim, um sentimento de tipo, cara, que delícia, entendeu? E aí nessa sexta-feira passada, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que o tanto que é bom quando gratuitamente você é gentil com o outro é gentil com você, o tanto que isso transforma o seu dia, às vezes, tipo, se você realmente olhar isso com outros olhos e não, tipo, na verdade não é nem olhar com outros olhos, mas se você, como que eu digo? Tipo, pra prestar atenção nas coisas que tá acontecendo ao seu redor, entendeu? Larga um pouco o telefone, tira um pouco o foco na tela. Olha, eu falando aqui, estando num podcast, numa tela pra vocês, né? Mas enfim, vocês entenderam, eu acho. Acho que hoje em dia, tipo assim, a gente tá tão correndo com tudo o tempo inteiro e desatento com a vida real, que essas coisas pequenas, eu sempre faço um aspas, porque depende muito do ponto de vista, né? O meu ponto de vista é diferente, então pra mim isso não é pequeno, mas enfim. Então, se você para olhar isso com outros olhos, você vai ver o tanto que as coisas no seu dia mesmo podem mudar e meio que transformar, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito besta pode fazer seu dia ser 1% mais contente. E 1% mais contente já é uma coisa boa, sabe? Enfim, eu fiquei realmente pensativa e reflexiva sobre isso, porque realmente foi uma parada que me tirou um sorriso feliz, genuinamente, gratuitamente, entendeu? E queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes pode ser que faça sentido aí também, de alguma forma, e possa fazer te olhar com outros olhos para as coisas pequenas do seu dia, da sua rotina, enfim, seu trabalho e tal. É isso. Talvez um simples "você aceita um cafezinho?" pode fazer ficar lembrando daquilo o dia inteiro e sorrindo, sabe? Mas enfim, é isso. Espero muito que tenha chegado aí em um bom lugar. Espero que tenha feito sentido de alguma forma. Se não fez, também tá tudo bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham um excelente restinho de semana. E para finalizar, como sempre, vou pedir 3 favores, que seria, número 1, me dá 5 estrelinhas se você puder e quiser. Comentar aqui o que você achou, se chegou aí em um bom lugar, enfim, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Inclusive, eu descobri que tem uma paradinha aqui, um mecanismo aqui de perguntas. Vou testar esse negócio hoje. Vou deixar uma pergunta aqui, enfim, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? E que mais? E compartilhar com seus amigos, se você acha que fez sentido, que pode ser que faça sentido para alguém em específico, mande para essa pessoa. Ou poste no seu Instagram, enfim. Inclusive, vou pedir mais. Eu tenho estado bem off, assim, do meu Instagram mesmo, tenho realmente estado bem off ultimamente, mas
eu queria ver quem que tá assistindo, entendeu? Então, se você puder postar nos seus stories e me marcar, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. E marca lá nós pra gente ver, entendeu? Quem que tá qual. Eu queria ver a carinha de quem tá vendo aqui. Eu tô vendo que eu nunca estive nesse lugar, né? Acabei de criar o podcast, tô gostando muito e tal, mas eu tô vendo que tá tendo bastante visualização e tal. Pra mim, eu acho que é bastante. E eu queria ver a carinha de vocês. Porque os que eu sei, mas os que eu não sei, eu queria saber. E é isso. Então, me dê 5 estrelinhas, compartilha com um amigo, compartilha nas suas redes sociais, marca lá pra eu poder conhecer o seu rostinho. E é isso. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijo.